Olá, estamos em um lugar habitado pelos mortos e abandonado pelos vivos. Mas a questão é, por que o ser humano não aceita a morte? Não sei. Cheio de túmulos, covas e sepulturas. Mas a pergunta é, por que não queremos morrer? Não sei. Também não sei. Vamos falar sobre a morte e os mistérios por trás dela. No entanto, para que a gente possa compreender a morte, é indiscutível e necessário que a gente entenda a vida e como ela passou a surgir. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Então chama a vinheta e vamos para mais um vídeo. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, fala o seguinte: que Deus formou ao homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, então o homem passou a ser alma vivente. O homem é e não tem uma alma vivente. Ele é a própria alma. Assim como no livro de Gênesis 2, como vocês já ouviram, Deus pegou o pó da terra e soprou o fôlego de vida, assim também surgiu a vida no homem. Portanto, assim como uma cadeira que para ser formada precisa da madeira e dos pregos, assim é a nossa vida. Ou seja, não temos, nós somos a própria alma vivente. Como? São a junção desses dois elementos que torna uma alma vivente, ou seja, um ser humano. Pó da terra mais o fôlego de vida, quando se junta, se torna o ser humano. Ao contrário disso, é a morte. Sendo assim, o ser humano, ou alma vivente, menos o fôlego de vida, é igual ao pó da terra. Isso está afirmando lá em Eclesiastes 12, versículo 7, que diz: e o pó volte à terra que o era, e o espírito volte a Deus que o deu. É a verdade, não minto. Somos pó. Quer uma prova disso? Se seque com uma toalha branca depois de um banho, aí você vai ver a cor que ela fica. Nós transpiramos pó, porque somos terra. Olha o seu colarinho. Muito bem, já sabemos como é que surgiu a vida e o que acontece na morte. Mas e durante a morte? O que é que esse indivíduo, o que é que essa criatura está fazendo durante a morte? Não sei. E mais importante do que isso, por que você não deixou o seu like? Você sabia que toda pessoa viva deixa o like? Depois que morre, não tem mais como deixar like não. Então taca o dedo no like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam saber a verdade sobre a morte. Então, vamos lá. Em 1 Timóteo 6, versículo 16, a Bíblia fala que Deus é o único que possui a imortalidade. Sendo assim, cremos que não existe alma imortal. Essa ideia deve ser simplesmente descartada. E detalhe, só existe alma viva. Depois que a pessoa morre, depois que a criatura morre, deixa de existir. A alma deixa de existir, porque a alma é o mesmo que pessoa. Assim como está descrito em Ezequiel 18:4, que fala: a alma que pecar, essa morrerá. Lá onde? Não, eu quero prova. Eu quero prova. E a prova disso é que está escrito lá em João 11 que Jesus afirma que a morte é comparado ao sono. Diferente do nosso sono, que o nosso sono é natural e o dos mortos é um sono profundo. E os mortos estão em estado de inconsciência. Lá em Eclesiastes 9, versículo 5, Salomão fala o seguinte: que os vivos sabem que onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Ou seja, eles não lembram de nada. Tu não sabe de uma coisa. E o que foi? Eu tô pasma aqui. Eu não vi uma alma, um vulto branco, mulher. Eu vou cair, eu tô morrendo de medo, mulher. Misericórdia. Neste caso, vemos à luz da Bíblia que é impossível ver ou falar com o morto. Lá em Deuteronômio 18, versículo 10, Deus abomina essa prática, dizendo que os seus filhos não poderão fazer isso. Mas você sabe por quê? Em tais manifestações não é a pessoa morta que aparece. Pasmem, é o próprio Satanás. E está escrito lá em 2 Coríntios 11, versículo 13 e 14. É mesmo, é? E tratando-se da inconsciência do morto, temos até 3 exemplos para definir tal estado. Primeiro, desmaio. Segundo, em coma. E terceiro, o sono diário. Ou seja, esses 3 exemplos, eles apenas a linha de raciocínio para em um ponto e ao recobrar a memória, a linha de raciocínio continua de onde parou.
Ou você vai querer me dizer que nunca dormiu e quando acordou percebeu que havia chovido? Ou quem nunca dormiu assistindo, no meio da madrugada acordou atordoado e disse: onde estou? Fala, meu Deus, quem foi que... Fala o que aconteceu. Eu estou sem saber onde é que eu estou. E é importante ressaltar que existe vida após a morte e não durante a morte. E a pergunta que não quer calar é: por que o ser humano não aceita a morte? É simples. É porque nós não fomos criados para morrer. A morte é um intruso na experiência humana, mas apesar disso, ela seria a sorte de muitos homens. Porque há situações na vida que ela é o escape. Por isso que Deus permitiu. É exatamente isso, nós não fomos feitos para morrer, fomos feitos para ter vida eterna, e essa vida eterna só é encontrada em Jesus. Por isso que a única esperança para a vida é enquanto existe vida. É mesmo? Olha, não sabia não. Venha, vamos contar para os outros. Porque depois da morte acabou. Como você já sabe, a memória gera um esquecimento e a pessoa não sabe de nada. Portanto, não existe inferno, nem purgatório, nem céu de Abraão, nada. Nada. É Satanás que quer que a gente pense que existe ainda salvação depois que a gente morre. Mas não é bem assim. Porque depois que morre, o nosso destino é selado, está decidido. Por quê? Temos um livro e esse livro é fechado. Não há reza, não há oração, não há ninguém que possa mudar o nosso destino. Deus te receba de braços abertos. Eu vou sentir toda a tua falta. Descanse em paz, intercede a Deus por mim, Não por se favor. preocupe, ele está no bom lugar. Outra coisa que nós precisamos destacar é porque o céu é o lugar de pessoas vivas e não de pessoas mortas. Então, onde que a pessoa vai depois que morre? Simplesmente para a sepultura. É para lá que a pessoa vai depois da morte, porque o céu é o lugar de pessoas vivas. E simplesmente isso. Entendeu? Os mortos não têm ligação com Deus. No livro de Salmos, o salmista fala que os mortos não louvam ao Senhor. Eles não louvam a Deus. Então, a pessoa quando morre não vai para o céu. Ah, agora eu entendi! E o que é inferno? Inferno é apenas sepultura, que é uma palavra grega, hades, que significa inferno, que é para onde todos os mortos vão. E o cemitério em si é uma palavra que vem do castelhano e significa dormitório. É verdade. E para finalizar, temos o verso de Eclesiásticos 9, versículo 10, que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, quer fazer algo por alguém? Faça enquanto ela existe vida. Abrace, beije, ligue, mande flores, mande carta, faça o que você quiser, mas durante a vida. Porque quando ela se for, você pode chorar, mas o tempo não vai voltar.